E nós vamos voltar agora ao Museu Arqueológico da Jordânia. Porém, nessa visita, nós vamos procurar o que restou dos amonitas. Vamos tentar entender um pouquinho mais os amonitas através dos seus artefatos, através do que sobrou da história. Vamos lá? Esse lugar que é muito interessante para nós, ele data ainda da época de bronze, ou seja, da época dos amonitas. Não ficou só aqui, depois ele teve outras utilizações. Inclusive na era islâmica, muito posterior, foi provavelmente usado para cortar pedras. Porém, chegando aqui você pode ver, era uma espécie de uma caverna. E o objetivo dela era exatamente ser túmulo. Então, já na época dos amonitas, havia então sepultamentos em cavernas, e você veja aqui que interessante isso. Ela era usada para várias pessoas, não era uma caverna, um túmulo de uma pessoa só, e foi usada durante a história para propósitos diferentes, porém o que tudo indica, originalmente era então um túmulo. Os túmulos eram escavados nas rochas já do ano aproximadamente aí da época do rei Davi. Veja que interessante essa história. E aqui você pode ver no museu um mapa da região. Então aqui onde tem Amã, é onde está a cidadela que nós estamos agora, e ali em Jerusalém. Então você pode aí calcular a distância então que o rei Davi e as suas tropas passaram vindo de Jerusalém até Amã, onde eles então tomaram essa cidade de Rabá-Amon. O rei Davi viveu aproximadamente do ano 1000 ao ano aí 900 e alguma coisa antes de Cristo. E nós estamos exatamente nesse lugar que tem aí as marcas e os vestígios desse tempo. Então eu quero mostrar para você algumas coisas aqui. Se você observar, por exemplo, nós temos aqui uma inscrição amonita, um selo decorado, né? Com a inscrição então de um touro, ou seja, já é usado como um selo amonita. Você consegue aqui, por isso, ver como essa civilização ela era avançada para o seu tempo, né? Você vê aqui então, por exemplo, um selo com uma figura humana segurando uma lança. Você encontra aqui pedras decoradas, você encontra aqui colares, ou seja, já era uma civilização bem avançada. Aqui nós temos também uma peça em marfim, decorada com um pastor tocando a sua flauta, mostrando também, então, a atividade, o pastoreio dessa época, né? Então, veja assim que era muito interessante, já nessa época, o avanço dessa civilização, que foi a civilização da batalha. E aqui nós já vamos encontrar produtos de origem fenícia, neste lugar. Então a gente já consegue ver o comércio aí que os amonitas dominavam. Aqui nós temos potes de carregar água, armazenar outras coisas aí do tempo do rei Davi. Gente, é muito interessante, assim, nós não conseguimos imaginar quem carregou isso e tudo, mas como nós estamos perto da história, nos aproximando desses objetos e tentando entender um pouquinho da vida deles nesse lugar. Aqui jarras, potes, ou seja, com certeza aí armazenamento de azeite, armazenamento de água, vinho, ou seja, como essas pessoas já tinham aí a sua civilização avançada. E aqui que é interessante para nós que estamos falando da guerra, né? Aqui nós temos então facas e armas de guerra de ferro. Muito interessante, então dessa época. Talvez alguma dessas armas foi até usada nessa batalha. Se não foi nessa batalha, foi em batalhas como essa. Já esses objetos aqui foram encontrados lá em Jerusalém. E você lembra do texto bíblico que diz que o rei Davi pegou objetos daqui e levou a Jerusalém? Então esses objetos que são dessa origem aqui, que são dessa terra, foram encontrados em Jerusalém, trazendo aí a vida, a veracidade do texto bíblico também. E aqui, ainda datando já de 900 a.C. a 550, por isso já depois do rei Davi e aí os próximos reis ali, nós vamos encontrar ainda muitos materiais aqui, mostrando o avanço dessa civilização também. E aqui, olha que interessante, gente, um resto humano aí com alguns dentes ainda preservados, muito interessante mesmo.
E aqui nós encontramos esses resquícios da arte daquele tempo, e uma coisa interessante é que muito da cor ainda se pode ver, ou seja, ainda se pode ver a decoração, os detalhes dos olhos. Então vejam aí a tinta que eles usavam, como eles faziam o material deles, que mais de 2000 anos, né? No mínimo 2.500 anos, ainda é possível ver a pintura, a decoração dessa arte que eles tinham aqui nessa região. Então, aqui nós temos a figura de uma mulher grávida, não sei se você consegue ver aqui, né, a barriga dela, ela segurando a barriga, então mostrando muito também da vida naquele tempo. Nós teríamos que fazer um estudo bem aprofundado da vida dos amonitas e tudo, e aqui nós teríamos materiais para fazer tudo isso, porém, aí ficaria um vídeo muito longo, também não é o nosso objetivo, mas aqui você pode então sentir um pouquinho do que era os amonitas na época do rei Davi. E você vai ver aqui, olha, essas esculturas, tudo isso é datando exatamente aí pós-Davi, porque essa cidade, logo depois da morte do rei Davi, foi reconquistada pelos amonitas, que continuaram então a sua civilização. Depois nós vamos encontrar outras profecias bíblicas falando com os amonitas, mas nós não vamos mencioná-las hoje. Pesquisa aí na sua Bíblia, pesquisa aí no Google o que haveria mais sobre essa cidade na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de curtir, compartilhar, ajudar outros a terem esse conhecimento e também nos ajudar e nos motivar para continuar com esses vídeos. Deus abençoe você!